ósseo, eu decidi fazer esse vídeo para explicar algumas coisas melhores para vocês. Então vamos lá. Então o tecido ósseo, ele está classificado dentro do tecido conjuntivo, né? Como a gente já estudou. Dentro do tecido conjuntivo a gente tem o propriamente dito, que tem o frouxo, denso, modelado e não modelado. Tem os com propriedades especiais, que é o tecido adiposo e o tecido elástico, que a gente viu que é o tecido lá do mesentério. O tecido reticular ou hematopoético, que a gente viu o sangue. E o tecido mucoso, que é aquele que está em volta do cordão umbilical na geleia de Wharton. E além disso temos o de suporte, o tecido cartilaginoso, que já estudamos, e o tecido ósseo. Então o objetivo dessa aula de tecido ósseo é apresentar as características e funções do tecido ósseo, apresentar como o tecido ósseo é macroscopicamente e microscopicamente, avaliar as células do tecido ósseo, que são os osteócitos, osteoblastos e os osteoclastos, e a organização desse tecido ósseo, que pode ser na forma lamelar ou não lamelar. E os tipos de ossificação. Então, quando nós nos desenvolvemos, nós temos duas formas de formação do osso. Uma delas é com molde de cartilagem e a outra forma é uma ossificação direta, que é o que a gente vai ver na aula de hoje. Bom, então quais são as principais características desse tecido ósseo? Ele é extremamente rígido e inflexível. Ele tem uma grande quantidade de matriz extracelular e nessa matriz extracelular tem sais de cálcio e fosfato. Então esse osso ele é mineralizado. Tá? O tecido ósseo ele é um tecido bastante ativo. Então ele está sempre sendo formado, sempre sendo desmanchado e ele também é muito vascularizado. Diferente do que a gente imagina, que o tecido ósseo é um tecido morto, um tecido sem vida. Não, o tecido ósseo é extremamente ativo e ele está sempre sendo formado, sempre sendo desmanchado e tem muita vascularização. Quais são as funções, então, desse tecido ósseo? Sustentação das partes moles, então ele sustenta o nosso esqueleto. Ele é proteção aos órgãos vitais, então a nossa caixa torácica, né, protege o nosso pulmão, nosso coração e nossos órgãos abdominais também. Ele serve como uma forma de alavanca, então quando o nosso músculo contrai, o tecido ósseo serve de uma alavanca e faz com que a gente consiga se movimentar. Ele é um reservatório de cálcio, fosfato e de outros íons, por isso então que ele sempre está sendo formado e sempre sendo desmanchado, porque se houver alguma necessidade, a gente tem o tecido ósseo né, de reserva de cálcio e de fósforo. Dentro do tecido ósseo tem também a medula óssea, onde tem a formação das células sanguíneas, então é dentro do osso, né, não é medula espinhal, não, medula óssea. Dentro dos nossos ossos, lá dentro do nosso fêmur, tem um espaço vazio e nesse espaço vazio tem a formação das células do sangue. Por exemplo, quando alguém que tem alguma leucemia, por exemplo, e precisa de um transplante de medula óssea, é retirada dos ossos largos e chatos. Normalmente é retirado das células da crista ilíaca. Bom, então aqui a gente tem uma imagem do tecido ósseo, de um osso, né? Por fora, essa bordinha aqui, ó, é o tecido ósseo compacto. E internamente, a gente tem o tecido ósseo esponjoso, que ele é muito parecido com aquela esponja vegetal. Ele é todo cheio de buraquinhos. E no meio desse tecido ósseo, ele tem vasos sanguíneos, ele é bastante vascularizado. Então aqui a gente tem a estrutura macroscópica e essa aqui é a estrutura microscópica desse tecido ósseo. A gente tem o tecido ósseo compacto, que ele é formado todo em lamelas concêntricas, que a gente consegue visualizar o depósito de cálcio que acontece em tempos nesse osso, e o tecido esponjoso, que é aquele que é todo... parece uma esponja mesmo, parece uma esponja vegetal.
O tecido ósseo ele é revestido por uma cápsula fibrosa. E essa cápsula fibrosa a gente chama de periósteo. Tá? Esse revestimento periósteo ele é de tecido conjuntivo denso modelado e também de células osteogênicas. Existe também uma cápsula fibrosa interna, então dentro do osso, aqui nessa região aqui interna, bem perto lá da medula óssea, que é o endósteo. Então a gente tem por fora o periósteo e por dentro o endósteo. Ambos têm células osteogênicas, então células progenitoras, ambos têm osteoblastos. Então, a matriz extracelular do tecido ósseo, ele é composto por fibras de colágeno do tipo 1, em torno de 23 a 50% são fibras. É composto também pela substância fundamental amorfa, que seria a parte orgânica, e essa parte orgânica, então, tem uma série de componentes, então, proteoglicanos, dentro desses proteoglicanos tem sulfato de condroitina, sulfato de queratin, tem outras proteínas como osteonectina, osteocalcina, osteopontina. Então, a matriz orgânica, ela está presente e representa de 2 a 5% do tecido ósseo. Temos também, diferente dos outros tecidos conjuntivos, temos também a matriz inorgânica, que representa, então, 45 a 65% da concentração dessa matriz óssea. Então, temos a hidroxiapatita, o bicarbonato, citrato, magnésio, sódio e potássio. E também temos um pouco de água nessa composição da matriz óssea, em torno de 10%. Então, esse gráfico aqui, em forma de pizza, representa os componentes da matriz óssea. Aqui a gente vê uma lâmina histológica mostrando o tecido ósseo. Internamente, a gente consegue visualizar aqui as células da medula óssea, então as células precursoras do sangue. O rosinha aqui é a matriz óssea. Então, dentro da matriz óssea, a gente tem os osteócitos, que são as células do tecido ósseo, que estão dentro das lacunas. Na borda desse tecido ósseo, a gente observa os osteoblastos. E a gente observa também algumas células maiores, que têm vários núcleos, que têm a função parecida com o do macrófago, que é o osteoclasto, que seria esse aqui, ó. Ela é mais corada e tem mais núcleo. Aqui nessa outra imagem, de novo, um osteoclasto. Então, as células dentro da matriz, osteócito, que vivem dentro das lacunas. Na borda da matriz óssea, os osteoblastos, que eles depois, quando começarem a produzir a matriz óssea, vão passar a ser os osteócitos. E alguns osteoclastos que têm a função de digerir a matriz quando houver necessidade. Então, essa imagem a gente consegue visualizar. Então, o rosinha é a matriz óssea. Dentro da matriz óssea tem algumas células que são os osteócitos. Por fora dessa matriz, a gente observa os osteoblastos. E aqui, bem grande, ó, um osteoclasto bastante nucleado, que tem a função de desmanchar o tecido ósseo. Ele tem enzimas proteolíticas que ele libera por cima da matriz, que vão lá e vão amolecer esse osso. E daí, dessa forma, ele vai liberando os íons que forem necessários. Então, vamos olhar aqui essa figura, vamos ver se a gente consegue identificar. Então, aqui dentro, matriz óssea. Dentro da matriz óssea, a gente tem osteócito. Por fora da matriz óssea, osteoblastos, que são os precursores dos osteócitos. Aqui, corado mais forte, multinucleado, apresenta um osteoclasto. Aqui tem outro osteoclasto. Aqui osteócito e esses por fora, osteoblastos. Aqui a matriz óssea e dentro das lacunas da matriz óssea, os osteócitos. Isso aqui é um vaso sanguíneo.
Então, dentro lá do tecido ósseo, no meio da medula óssea, tem vários vasos sanguíneos. Então, como é que é essa organização do tecido ósseo? Ele pode ser de dois tipos. Ele é o primário, ou imaturo, ou não lamelar. Então, ele não está bem organizado ainda. E o outro tipo é o tecido ósseo secundário, maduro ou lamelar. Então, ele está organizado em lamelas. Então, vamos ver primeiro o tecido ósseo primário ou não lamelar. Então, os osteócitos estão desarrumados, sem um padrão organizado, não tem aquelas lamelas concêntricas. Então, ele é um tecido ósseo, vamos dizer assim, mais jovem. E a matriz óssea é mais heterogênea, então ela é mais misturada. Ela parece mais manchadas com algumas estrias basófilas, que é característico lá da cartilagem hialina, porque ele era uma cartilagem hialina e ele está se tornando um tecido ósseo. Então, o tecido ósseo primário, ele é um tecido ósseo mais imaturo, não bem organizado. O tecido ósseo secundário, ele é um tecido ósseo maduro, que já foi produzido há mais tempo, que ele é todo organizado em lamelas. Então, os osteócitos, eles estão bem organizados de uma maneira concêntrica, de uma maneira redonda, né? E essa matriz óssea, ela é mais homogênea, ela não tem partes rosas e roxas, não, ela é toda rosada. Então, aqui nessa figura, a gente visualiza. Com a seta amarela, a gente observa o tecido ósseo secundário, mais organizado, com a matriz mais lisinha, e com a flecha laranja a gente observa o tecido ósseo primário, né, que os osteócitos ainda não estão bem organizados, e essa matriz é mais heterogênea, ela é uma mistura de rosa, umas partes rosas e umas partes roxas. Então, o tecido ósseo lamelar, a gente consegue visualizar como está aqui nessa figura. Ó. Então, esses buraquinhos pretos são as lamelas, onde vão viver os osteócitos. E ele é todo organizado de forma concêntrica. Bem no centro vai ter o canal de Havers, que é o local onde vai passar vasos sanguíneos, né? E essas lamelas é onde vivem os osteócitos. E observem que existem uns canalículos que saem das lamelas, que são formas de comunicação. Então, o osteócito, ele não é uma célula isolada, como é o condrócito, por exemplo, lá na cartilagem. O osteócito, ele é uma célula que interage muito com outros osteócitos. Então, através desses canalículos, os osteócitos lançam seus pseudópodes e fazem comunicação com os outros osteócitos. Então, essa aqui é a organização do tecido ósseo. Então, do tecido ósseo compacto, que ele é todo organizado por lamelas. Então, essas estruturas redondas são os sistemas de Havers. Tá? Dentro desses sistemas de Havers tem as lacunas, onde vivem os osteócitos. E bem no centro desse sistema de Havers tem o canal de Havers, por onde vão passar vasos sanguíneos. Tá? Ligando, se comunicando entre um canal de Havers e outro canal de Havers, a gente tem os canais de Volkmann, que são esses aqui, ó. Tá? Então, os canais de Volkmann fazem a comunicação de um canal de Havers com outro canal de Havers. Então, essa aqui é mais uma imagem, então, mostrando por fora tecido ósseo compacto, ou tecido ósseo lamelar, ou tecido ósseo secundário. Mas internamente a gente observa o tecido ósseo esponjoso. Somente no tecido ósseo compacto, secundário, é que a gente consegue visualizar os sistemas de Havers. Aqui a gente vê a coloração, esse aqui é o osso desgastado. Com o osso desgastado a gente consegue ver essa organização do tecido ósseo maduro, né, compacto. A gente observa no centro o canal de Havers e em volta, de uma forma concêntrica, as lacunas que vão formar o sistema de Havers. E aqui, ó, esse compridinho é o canal de Volkmann, que une um canal de Havers a outro canal de Havers. Então, existem duas formas
para a gente observar as lâminas do tecido ósseo. Uma delas é através do osso descalcificado, que é aquele osso, como eu falei em aula, que é aquele osso, aquele exemplo, aquele experimento que a gente faz, de pegar um osso de galinha e colocar na Coca-Cola, deixar por uma semana, vocês vão ver que ele vai ficar completamente amolecido. Então, o que faz a Coca-Cola? Ele tira todo o cálcio do osso, tira toda a matriz inorgânica. Então, a gente consegue pegar esse tecido, ele se torna um tecido mole, a gente corta esse tecido, consegue colocar na parafina e depois consegue fazer um corte bem fininho. Tu vai corar com uma coloração de HE e consegue visualizar no microscópio. Então, com o osso descalcificado, a gente consegue ver todas as estruturas orgânicas do osso. Então, a gente vê célula, vê a matriz, a substância fundamental amorfa, a parte orgânica dela. Tá? No osso desgastado, o processo é bem diferente. Né? Se pega um osso e se começa a lixar esse osso. Lixa bem até ele ficar completamente transparente. Com esse processo de desgaste, a gente só consegue ver o osso maduro, só o osso lamelar. E daí ele não tem coloração. A gente simplesmente pega, lixa ele bem, coloca entre uma lâmina e uma lamínula, mas tem que ser muito fininho, e observa no microscópio. É importante baixar o condensador, porque se a gente baixa o condensador, tu consegue ver o contraste melhor, já que ele não é uma lâmina corada. Então daí o que a gente observa? A gente consegue observar toda a estrutura inorgânica desse tecido ósseo. Bom, então, pessoal, acho que era isso. Essa parte de formação do tecido ósseo eu vou explicar melhor em aula. Até mais. Bons estudos.